Olá, estamos começando mais um dos nossos podcasts, onde nós temos conversado sobre a carta aos Hebreus. Tem sido um tempo muito bom, a gente tem aprendido bastante. Hoje já estamos aí começando já o nosso capítulo 8 e como tem sido bom, como tem sido bom. E hoje nós teremos aqui os nossos convidados para conversar sobre esse tema. Vou pedir para eles se apresentarem aí. Bom, pessoal, eu sou o pastor Vilibaldo, pastor auxiliar na Igreja Batista Lindóia. Fica aí meu abraço para quem não me conhece. Uma alegria estar estudando esse texto, que está sendo uma experiência muito boa, né? De aprendizado, de aprofundamento no estudo da palavra. Tudo bem, pessoal? Sou o pastor Tiago. Tenho tido a oportunidade de caminhar com os jovens da Igreja Batista Lindóia. E reforçando a fala do pastor Vili, né, pastor Vilibaldo, essa oportunidade da caminhada em Hebreus. Hoje à tarde mesmo, eu estava refletindo um pouquinho sobre isso. Foi interessante como me veio a pensamento assim, existem ambientes da palavra de Deus que nós nos sentimos mais seguros e menos seguros, né? A gente vai tendo aquela familiaridade com o texto. E é interessante como o sentimento que eu tenho tido hoje, se eu fosse pego desprevenido, eu me sentiria confortável, pelo menos, para conversar sobre a carta aos Hebreus, pelo menos até o capítulo 8, que é o que a gente vai conversar hoje. Então tem sido satisfatória essa sensação de eu sei o que tem no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8. Espero que essa experiência tenha sido parecida com você que está acompanhando a gente também. Legal. Vamos ler o texto, né? Eu não me apresentei, né? Eu pedi para vocês se apresentarem, mas verdade, eu sou o pastor. pastor Nilton. Tenho caminhado aqui na Igreja Batista Lindóia já há 16 anos. Tem sido um tempo de muito crescimento, aprendizado. Como tem sido esse nosso tempo aqui estudando Hebreus? Mas vamos ler o texto? Pastor Vili, você lê para a gente aí o texto de Hebreus 8 aí? Para a gente Claro. ir se familiarizando? Hebreus capítulo 8, eu vou ler na versão NVI. Começa assim o texto. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele tivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentaram as ofertas prescritas pela lei. Eles servem no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Acho que dá para a gente parar um pouquinho por aqui para pensar no texto, né? É interessante da gente ver como é apresentado algo aqui que dá muito pano para manga, digamos assim, que é essa questão do tabernáculo celeste. Então existe o tabernáculo, ou melhor, existia o tabernáculo terreno, né? Não existe mais porque foi destruído em 70 depois de Cristo, mas existia, e o texto está falando que o tabernáculo terrestre, terreno, é apenas uma cópia e sombra, como diz no verso 5, daquele que está nos céus. Então o texto dá a entender que no céu tem lá um templo, né, um tabernáculo para adoração a Deus, que existia e que serviu de base para ser feito a versão terrena dele, né? Isso é um tanto quanto complexo para nós, quando a gente para pensar, quando a gente considera todas as interpretações decorrentes disso e aquilo que muitos acabaram fazendo em denominações diferentes da nossa, levando ao pé da letra e assim superdimensionando essa questão. Então é importante a gente considerar, o texto deixa claro, existe sim um tabernáculo celeste. Agora a questão é, quais as implicações disso para a nossa vida? O mais importante aqui não é o tabernáculo em si, mas é quem está no tabernáculo atuando como sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Legal. Ele é o mais importante, né? Uhum. E eu acho que é importante a gente tratar esse início do versículo aqui, que eu queria até que o Tiago falasse para a gente, ó, quando ele fala assim, ó, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse. Do que ele está falando aí, Tiago? Contextualiza a gente aí,
Faz de conta que a gente chegou agora aqui, a gente não está sabendo nada do que está acontecendo. Fala pra gente. Existem várias, e eu vou citar em todos os episódios, e eu não vou me cansar, porque isso está sendo muito relevante para mim. Existem várias maneiras de a gente ler o livro, a Carta aos Hebreus. Inclusive, no nosso último encontro, o pastor Reginaldo, né, se você perdeu, não assistiu o 7, né, o pastor Reginaldo, eu fiz uma pergunta para ele, e eu perguntei para ele, pastor, qual é a tua preferida? Por onde que o senhor acha que a leitura de Hebreus ela é mais relevante? E ele vai dizer para a gente que é a partir da temática das superioridades de Jesus. Né? A gente pode ler a partir das citações do Antigo Testamento, a gente pode ler a partir das passagens de advertência, né, como a gente viu no 2, no 3, no 6, né, teremos no 10 e no 12, mas nós estamos lendo também a partir dos diálogos de superioridade de Jesus. Jesus superior aos anjos, Jesus superior aos profetas, Jesus superior a Moisés, né? E aqui a gente vai cair numa dessas falas, né? O mais importante que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Jesus sentou à direita no trono da majestade nos céus. Então, Jesus, ele está à destra do Pai, ele está à direita do Pai. Estamos falando aqui em mais um capítulo para demonstrar a superioridade. Qual sumo sacerdote sentou à direita da majestade nos céus? Só Jesus. Legal. E é interessante que ali no capítulo anterior, no capítulo 7, a gente viu isso, né? No versículo 26, quando ele fala assim, ó, no 7:26, é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Daí ele fala, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, e vai mostrando bem isso que o Tiago está falando, essa superioridade. O nosso sumo sacerdote, ele é esse cara, ele está acima, né? Ele não é igual aos outros sumos sacerdotes. Agora, deixa eu cutucar um pouquinho o Vili. O Vili falou ali no começo da apresentação ali dessa temática do tabernáculo, que não vou lembrar a palavra que você usou, Vili, mas que talvez não era o nosso ponto de atenção principal, alguma coisa assim, a questão do tabernáculo. Mas olha que interessante, eu penso que tal, e eu vou jogar como dúvida, tá bom? Não é como pegadinha, é como dúvida sincera, prometo. Eu penso que ao autor de Hebreus usar a linguagem do tabernáculo e o tabernáculo celeste, será que o autor não está fazendo uma comparação com os sumos sacerdotes que cuidaram de tabernáculos terrenos com o único sumo sacerdote, né, que cuidou de um tabernáculo? Na verdade, não é só Jesus que está sendo superior, mas talvez o tabernáculo que Jesus cuidou, ele é superior porque é um tabernáculo celeste. Não, com certeza tem essa perspectiva, sim. Mas o que eu quis dizer é, o tabernáculo sem Jesus, ele perde a importância. É assim, um templo que não é usado, ele não tem valor, ele só tem valor quando ele é usado, e para ser usado na lógica bíblica, precisa ter um sumo sacerdote. Hoje, os judeus, eles têm pessoas para serem sacerdotes, mas não tem o templo. E aí não dá certo, digamos assim. Mas de nada adiantaria ter o templo e não ter pessoas. Agora, a grande questão é, o tabernáculo celeste, por que eu falei que às vezes ele é objeto assim de outras denominações irem longe com isso? Porque existem denominações que pensam que o fato de existir um tabernáculo celeste, isso tem implicações de momentos da história. Por exemplo, tem uma denominação que ela acredita que em determinado ano Jesus entrou no Santo dos Santos do Tabernáculo Celeste. Então, antes daquele ano, Jesus não conseguia interceder completamente por nós, mas agora ele consegue porque ele entrou no Santo dos Santos, lá nesse tabernáculo do céu. Isso é equivocado, porque o foco não tem que estar no tabernáculo, tem que estar em Jesus. Jesus já é o canal perfeito entre nós e o Pai. Então, a questão não é onde Jesus está lá no tabernáculo, ou se ele está ou não está sacrificando no tabernáculo, ou seja lá o que for. A questão é, Jesus é o nosso sumo sacerdote. É um sacerdote como esse, igual o pastor Nilton falou, o qual é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus.
E aí sim, nesse sentido, o sumo sacerdócio dele é compreendido como superior nessa comparação de tabernáculos. Agora, é importante destacar isso, né? Que não conhece esse contexto de denominações, né? E uma coisa que é legal também de citar, Vili, eu pensei aqui, é que nós não precisamos estranhar por completo esse tipo de conversa de coisas terrenas que estão no céu. Porque muita gente fica com aquela imagem do céu de Deus de barba branca, com um cajado na mão, sentado numa nuvenzinha, e esse é o céu retratado dos nossos dias. A gente fica com essa imagem na cabeça. Mas a Bíblia, em vários momentos, vai exemplificar coisas terrenas no céu. Vou dar um exemplo que talvez fique muito caracterizado para a gente. Quando Adão e Eva eles são expulsos do jardim, inclusive num ato de amor, para que eles não comessem em uma situação condenados, eles não comessem novamente da árvore da vida. Eles são tirados do jardim para que eles não comessem em condenação da árvore da vida novamente. E Apocalipse vai dizer que no céu nós nos fartaremos dessa árvore. A árvore da vida estará em Nova Jerusalém. Ou seja, de novo, uma figura terrena, a árvore da vida, né? Ela existiu aqui, o Jardim do Éden e tudo mais, e nós nos encontraremos com essa árvore da vida de novo na Nova Jerusalém. Então, não é estranho olharmos para a Bíblia e vermos essa relação de coisas terrenas no céu. Porque assim como existe um tabernáculo celestial, existe, por exemplo, uma árvore da vida, né? Possivelmente a mesma árvore da vida, e nós desfrutaremos dela na eternidade em Nova Jerusalém. Daí a resposta do texto seria mais ou menos, não é que a gente está projetando coisas terrenas no céu, é que as coisas do céu foram projetadas aqui na Terra. Ótimo. Inverte, né? É invertido. É de lá para cá, né? Não daqui para lá. Né? E segundo o texto, né, tá interessante a gente ver que é por isso que Moisés teria sido avisado, né, com aquelas palavras: tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Ou seja, Deus foi bem preciso. Se tu voltar lá, né, no texto do Pentateuco mostra isso claramente, né? Como a instrução divina é: olha, faça o santuário assim, tantos metros, de tal jeito, com tais artesãos. E a ideia é que é feito assim para representar algo que já existe no céu, imitando como se fosse uma cópia, como diz o próprio texto, né? Outra coisa que eu pensei, pastor Vili e pastor Nildo, é legal a gente entender o significado do tabernáculo para o povo de Israel. O tabernáculo ele tinha como significado a presença de Deus. Então, quando a gente está falando de tabernáculo, de quem Jesus cuidou, aquela coisa do céu, da terra, nós temos que olhar que um judeu, já vimos lá no capítulo 13, já vimos no capítulo 6, conversamos um pouquinho sobre isso, quem é o leitor, né, desta carta, que são judeus convertidos. Quando ele está lendo aqui, falando, olha, estão falando aqui do tabernáculo, estão falando não só de algo físico, né, histórico, né, que é a palavrinha que a gente usa para determinar algo que existiu, mas como também está falando da presença de Deus. E vai ter um termo que quando lá em João, capítulo 1, verso 14, que Jesus fez carne e habitou entre nós, né, tem aquele termo teológico que a gente usa, que Jesus, ele tabernaculou entre nós, né? A presença física de Deus, que era no tabernáculo, no Antigo Testamento, entrava no Santos dos Santos, aí eu estou entrando na presença de Deus. Quando Jesus, ele vem, ele encarna, né, e vive entre nós, é ele tabernaculando, é ele se tornando presente entre nós. E daí, puxando já um pouquinho, né, o 6 vai dizer, agora, porém, o mistério que Jesus recebeu é superior ao dos sumos sacerdotes. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, ele vem, ele tabernacula entre nós, ele se faz presente entre nós. O tabernáculo que ele traz, o celestial, o tabernáculo que ele é o sumo sacerdote, é superior,
e ele vem para inaugurar uma aliança superior. Olha quantas coisas a gente está vendo que são superiores nesse pedaço de texto. Jesus é superior, o tabernáculo é superior, e a aliança que Jesus vem instituir, ela é superior à antiga aliança. É por isso que acho interessante nesse texto que você leu ali a palavra ministério que Jesus recebeu, né? É superior ao deles. Eles quem? Os outros sacerdotes. É justamente isso. Falar que existe um tabernáculo no céu que é superior ao da terra não é só para informar ou para... Não, então a gente tem que se conectar com esse... Não, é para indicar uma superioridade de ministério de Jesus em relação aos sacerdotes aqui da terra, né? E é interessante isso, né? A aliança do qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, a superioridade de Jesus, superioridade do ministério, superioridade da aliança, e ali, acho que, para completar, né, das promessas. Isso é algo bem interessante a gente ver também, né? Então, apontando para um futuro para além das expectativas, né? Então, muito interessante a gente ver esse texto aí, que é um texto central nessa transição ali dos assuntos no capítulo 8. Continua a leitura, Tiago? Que daí a gente vai aprofundar a partir daqui, olha só. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Continuo? Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Gosto muito desse versículo 11 aqui, ó. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Alguns dias atrás, eu sentei com meus meninos no café da manhã, e eu preocupado, né, que eles conheçam a Deus, e eu falo todo dia de Deus, mas eu estava preocupado, e eu falei assim: gente, preciso que vocês entendam que um dia Deus vai falar de verdade com vocês, ele vai falar com vocês no coração de vocês. Vocês vão ouvir a voz dele. Igual o papai já ouviu, vocês vão ouvir. E aí o Benjamin ficou me olhando e falou: mas papai, eu já ouvi a voz de Deus. Eu falei: não eu orando com você. Ele: não, papai, eu já ouvi, Deus já falou comigo. Esses dias eu estava lá na minha cama e Deus falou: desce que teu irmão está chorando. Desce e dá um abraço nele e acalma o coração dele. Eu desci, dei um abraço no Enoque, eu orei junto com ele, e eu fiquei ali acalmando ele. Eu fiquei, puxa, às vezes a gente acha que Deus só fala com a gente, né? E não entende a profundidade desse texto, dessa aliança conosco, do Espírito Santo tocando os corações e trabalhando, né? Então eu gosto muito desse versículo aqui. Deus podia se manifestar desse jeito aqui em casa, para ver se as crianças começam a chorar e as outras calma, para eu poder dormir uma noite inteira. Tô precisando desse milagre. Lembrar, não é porque Deus fala que vira perfeito, né? A criança, Benjamin, esses dias eu fiquei: meu Deus, tem que falar mais coisa que esse piai que tá difícil. Mas Deus falar conosco não nos torna perfeitos, mas isso nos direciona e é legal de ver. Claro, pequenininho, né? Igual o seu pequeno, o Luca e o Israel são muito pequenininhos ainda para entender as coisas, né? Mas os maiores, as crianças, elas já vão podendo ter uma conexão com Deus, e isso é maravilhoso. E é interessante como isso envolve a nossa instrução, mas vai para além, vai para a ação direta de Deus, né? Através das suas promessas, essas promessas superiores, né? Às quais a gente tem que se agarrar. E é muito legal essa ideia, porque
Nós estamos falando dessa nova aliança, e é só por causa da nova aliança que é possível uma conexão dessas, né? Porque o Espírito Santo, se a gente lembrar disso, né, no Antigo Testamento, não se manifestava dessa forma. Ele viria ali sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre rei, mas não vinha sobre todos. E aí você vê a promessa de Joel dizendo que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí a gente vê em Atos aquele momento que acontece do derramamento do espírito. Então veja, quando a gente diz que nós vivemos nessa nova aliança, é porque essa nova aliança começa sim com a morte, com a ressurreição de Jesus, é selado ali com a manifestação do Espírito, porque ele fala quando vier aquilo, o que é perfeito, quando vier o Espírito Santo. Então veja, hoje nós podemos viver essa realidade do versículo 8, está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E veja, ele está dizendo assim, olha, nós vamos viver algo novo. Nós podemos viver algo novo, nós temos condições de viver. É uma nova aliança, um novo contrato, um novo pacto. Então, quando você fala aí do seu filho ouvindo a voz do Espírito de Deus, né? Tudo bem que ele é filho de sacerdote, né? Mas se fosse na antiga aliança, vocês não seriam sacerdotes, porque eu acho que vocês não são descendentes da tribo que poderia. Até onde eu sei, não sou, né? Até onde a gente sabe, não é, né? Mas nessa nova aliança, agora todos somos. Deixa eu contar a história. Uma vez um pastor estava no seminário, e daí um jovem chegou na igreja e falou assim, pastor, eu gostaria de servir no Ministério do Louvor. E essa história é real, tá? Porque eu conheço o pastor, e ele falou que foi ele que fez isso. Pastor, eu quero trabalhar no Ministério do Louvor porque eu sou levita. Aí ele, cara, você não é levita. Aí ele, não, pastor, eu sou. Tendo que meu chamado é louvor, eu sou levita e tô sentindo isso, eu queria servir no ministério. E, cara, vou te dar mais uma oportunidade de você arrumar essa sua frase. Você não é levita, né? Ele, não, pastor, eu sou. Aí ele falou, então tá, então vamos comigo ali, rapidinho. Aí ele foi conduzido e foi com o cara até o banheiro. Pegou no jovem e falou assim, cara, me mostra aí se você é levita ou não. Eu, como assim, pastor? Bota pra fora. Como assim, pastor? Não, cara, olha, você precisa ver se você realmente é levita. Como assim, pastor? Ver o quê? Não, porque se você for levita, descendente de judeus, você é circuncidado. Se você não for circuncidado, você não é levita. Não, pastor, era modo de dizer e não sei o que e tudo mais. Então tá bom, então da próxima vez você não fale que você é levita se você não for descendente de judeu da tribo de Levi. Não, e quando você vai pegar essa ideia do levita, é muito mais, né? É muito mais do que louvor. Porque os levitas faziam muito mais do que isso, eles iam cuidar de toda a limpeza, de todo o cuidado do templo, de toda a manutenção da casa do Senhor. Era um negócio muito mais amplo, né? O pessoal quer dizer os músicos que é o mais suave, mais evidência, né? Eu não gosto dessa numerologia bíblica, né? Assim, porque tantas vezes acontece mais a palavra do que outra, mas, de fato, quando você fala de levita no Antigo Testamento, a infinitude de obrigações que o levita tinha, além da música, é muito maior. Se você for pegar, são pouquíssimas as ocorrências que vão falar do ministério de música que o levita tinha. O negócio vai acontecer muito mais com Davi lá, que gostava de uma música, do que antes, né? E depois mantiveram ali a linha de Davi, né? Você estava contando a história, eu achei que você ia falar que o sobrenome dele era alguma coisa aí. Não. Tem pessoas com o sobrenome Cohen, que significa sacerdote em hebraico, né? Então, provavelmente, esses são descendentes de antigos sacerdotes, levitas, né? Eu tive um monitor, um equipante, né? Um voluntário no acampamento, que o sobrenome dele era Levi, mas ele não era descendente de nada, não. Mas uma coisa que acho legal a gente falar é de que alianças nós estamos falando, né? Qual é a antiga e qual é a nova? Acho que isso é uma coisa que é bem importante, porque eu tenho até, acho que eu já citei em um dos nossos episódios, uma caminhada que eu tenho tido com um jovem da nossa igreja, né? Sobre essa dificuldade. Ele tem lido vários textos do Antigo Testamento, em especial textos de Ezequiel, e ele tem tido dificuldade de ver
o lidar de Deus com algumas coisas ali, com o profeta Ezequiel, algumas coisas que Deus faz, como Deus age e tudo mais. E eu tenho tentado a todo momento explicar para ele essa diferença das alianças, né? Quando o autor aqui de Hebreus vai falar sobre a antiga aliança, ele está falando da aliança de Deuteronômio 28, a aliança que Deus fez com Moisés, né? Toda a lei, tem toda a característica da lei ali, mas lá em Deuteronômio 28, Deus diz para o povo, diz o seguinte, ó, a aliança que Deus fez com Moisés é, se vocês me obedecerem, eu abençoo vocês. Se vocês me desobedecerem, eu amaldiçoo vocês. A prosperidade de Israel estava intimamente ligada à obediência de Israel, né? A maldição ou o tropeço, né? A decadência de Israel estava intimamente ligada à desobediência do povo. E foi o que aconteceu. O povo desobedeceu consecutivas vezes, né? E aí a gente tem os exílios, né? Vem primeiro a Assíria em 720, depois vem a Babilônia em 580, domina o povo, leva o povo cativo, como forma de Deus mostrar que naquela antiga aliança era essa maneira como ele agiria. Quando nós estamos falando de uma nova aliança, o autor de Hebreus está dizendo, olha, o que está valendo não é mais o que eu fiz com Moisés em Deuteronômio capítulo 28. O que está valendo agora é o que eu fiz com Jesus. Inclusive, que eu já mostrei para vocês que é superior a Moisés. Olha que legal, a Bíblia, como ela é linda, como ela é perfeita. Então, a nova aliança, ela vem para substituir a aliança que Deus fez com o povo lá em Deuteronômio capítulo 8. A nova aliança é uma novidade de vida, como o pastor Nildo falou, né? Jesus agora, ele não estabelece mais condições. Deus estabeleceu condições com o seu povo, lá em Deuteronômio capítulo 28. Olha, eu estou estabelecendo uma condição. Se você me obedecer, eu te abençoo. Se você me desobedecer, eu te amaldiçoo. Jesus, com a nova aliança, vem para dizer o seguinte: não importa o que você fez, eu vou morrer por você na cruz. Eu não coloco condição alguma para você ter acesso a essa nova aliança, né? Uhum. Eu não estou colocando um se, não é se, é do jeito que você está, é do jeito que você é. É uma nova aliança. E interessante que esse texto que a gente leu é uma citação de Jeremias, capítulo 31, de 31 a 4. Olha, Jeremias estava falando que viria esta nova aliança. E o autor de Hebreus vem para dizer, chegou. A nova aliança chegou. Tá valendo. Né? Agora, vocês não precisam mais do sacerdote para entrar no Santo dos Santos, para estar na minha presença. Agora, Jesus tabernaculou entre vocês. Jesus, ele te deu livre acesso à minha presença. A hora que você quiser, você pode orar, você pode ler a palavra de Deus e você pode se relacionar comigo. Não é mais o tabernáculo, o intermediador entre o homem e Deus. É Jesus que deu o livre acesso a gente até Deus. E é muito interessante o seguinte... Perdão, pastor, pode falar. Desculpa. Falei a mesma coisa que você. É muito interessante. Talvez, pode ser. É muito interessante que quando a gente falou várias vezes já, né? O autor de Hebreus, ele é profundamente conhecedor do Antigo Testamento. Então ele sempre traz, ele resgata, ele traz, ele deixa vivo para o judeu, para o hebreu, o que é o Antigo Testamento, o que foram os profetas. Ele traz vida a esses textos, né? E eles tomam um novo sentido. Até no episódio 6, a gente conversou sobre, o Tiago até nos trouxe uma história aí, de mostrando textos para judeus, textos do Antigo Testamento, e perguntando para eles, e aí, é do Novo Testamento ou é do Antigo Testamento? E quando eles ouvem, não, esse texto aí é do Novo Testamento? Não, é o profeta. E é isso que Hebreus está fazendo, ele traz o texto lá atrás e diz, olha... E é interessante que no capítulo 31, quando ele está dizendo isso lá de Jeremias, ele fala assim, ó, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Está muito parecido com o texto ali de Hebreus, com a comunidade de Israel. E aí ele fala assim no versículo 32 do capítulo 31, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Está igual.
quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Isso ele não está falando aqui no texto de Hebreus. Ele fala um pouquinho antes lá, né? Mas assim na sequência, ele muda um pouco a ordem, a sequência. Aí ele diz assim: porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Então veja, a aliança antiga, ela nunca funcionou. Eles sempre quebraram essa aliança. Era uma aliança baseada na lei. E quando a gente lê também os escritos de Paulo, você vai lendo Gálatas, você vai lendo várias vezes, quando traz a aliança, era uma aliança toda baseada na lei. Eles precisavam seguir a lei. Mas o contexto bíblico sempre vai nos mostrar como eles não conseguiram viver dentro dessa aliança. Eles sempre desrespeitavam, sempre quebravam, porque era uma aliança frágil. Era uma aliança onde não havia força, dependia muito do ser humano, e o ser humano não tinha força para manter a aliança. E aí o texto ele vem dizer que muda a dinâmica agora. A dinâmica não vem mais da força do ser humano, ele vem agora do divino. O tabernáculo perfeito vem. Porque ele fala isso no texto de Hebreus, né? Antes, o tabernáculo era um tabernáculo feito por homens. Agora, é um tabernáculo feito pelo Senhor, o tabernáculo perfeito. E é ali, é essa nova aliança construída. E é interessante que o texto fala assim, ó: porei as minhas leis em sua mente, agora não é mais externo, não é uma tábua da lei, e as escreverei no seu coração. Tem uma tradução, eu não lembro de qual, não sei se é a Revista e Corrigida, que fala inscreverei. E eu gostava dessa, tanto na NVI, eu acho que a NVT também traz escreverei, mas eu gostava dessa de inscrever, porque era interno, né? Eu inscreverei no seu coração. Então, veja, nessa nova aliança, depende muito menos do homem do que para manter a aliança, do que a aliança anterior. A aliança anterior é como se tudo dependesse do homem. E essa aliança agora depende do tabernáculo que se fez carne, como disse o Tiago. Você ia falar alguma coisa, Tiago? Essa jogadinha, né, ela fica muito linda no 9 e no 10, né? Parece que textos de sabedoria, né, de provérbios, de salmos, tem aquela frase positiva e uma frase negativa para contrapor. Ou uma frase negativa e a positiva para contrapor embaixo. E parece que o 9 e 10, eles são feitos com uma estrutura muito parecida para fazer esse contraponto. Olha lá. Não será com a aliança que fiz com os seus antepassados. O 10 começa. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias. Quando eu tirei pela mão para tirar do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Aí o 10 continua. Porei minhas leis em sua mente, aí escreverei, né, em seu coração. Terei o seu Deus, eles serão meu povo. Então eu não me afasto mais deles. Agora eu serei o seu Deus. A dinâmica, os dois versos, eles ficam muito lindos, né? Uhum. É aquele negócio. Agora vocês não têm que se virar sozinhos. Agora na nova aliança eu salvo. E aí tentando trazer um pouquinho para os nossos dias e falar um pouquinho de igreja, né? É aquela ideia do pregador. E é muito comum isso, e vou falar um pouquinho de conhecimento de vivência de casa, né? O pregador de jovem adolescente. Chega no curso de jovem adolescente e começa, né? Porque você não pode beber, você não pode fumar, você não pode ficar, você não pode desobedecer seus pais. E vem com aquele monte de ordens bíblicas corretas, com certeza. Só que daí, chega no final da mensagem e vamos orar. Não, calma. Isso era na antiga aliança. Não é não faça isso e vamos orar. Não, na nova aliança é não faça isso. Eu comecei a pregar aqui agora, né? Eu percebo pela maneira como eu falo. Deixa eu lembrar que é um podcast. Eu começo a me gesticular porque eu tô pregando. Não é mais como a antiga aliança. Agora é o seguinte, ó. Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E é o seguinte. E eis
que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora é o seguinte, não façam mais essas coisas e me deem a mão aqui, ó. E nós vamos juntos não fazer mais essas coisas. Deus se importa não só com a nossa salvação, mas ele também é o principal interessado na nossa santificação. Uhum. Né? Não tem por que a gente dizer que nós é quem somos os maiores interessados na nossa santidade. Nos trarão benefícios? Sim. Mas é Deus o maior interessado na nossa santidade. Por quê? A minha santidade glorifica Ele. Não tem ninguém que esteja mais interessado na minha santidade do que Ele mesmo. Por isso que Ele traz a nova aliança. Na nova aliança é com Ele junto. E é uma santificação interna para externa, não externa para interna, né? Interessante que é uma transformação que, lendo ali, eu sei que é Jeremias falando, mas me lembra muito Oséias, né? A linguagem de Oséias, de questão de ser povo, né? Eles serão, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Me lembra Oséias, porque ele tem o Lo-Ammi, né? Que significa não meu povo, e que Deus declara, né? Até abrindo o texto, né? Em Oséias 2, 23, direi aquele chamado não meu povo, Lo-Ammi, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. E é interessante como Oséias trabalha muito isso, e tem aquele texto central que é Oséias 6,6, né? Que é, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então o pastor Nilton falou que essa aliança antiga ela era muito frágil e muitas vezes era desonrada, descumprida. Mas às vezes, mesmo ela sendo cumprida, ela era cumprida pro forma. Era feito o sacrifício, só que Deus olhava e falava, tá, vocês estão cumprindo, vocês estão fazendo sacrifício, mas o coração de vocês não está em mim. E isso não tem valor. O que eu quero não é o sacrifício, o que eu quero é a misericórdia, é o coração que conduz ao sacrifício, e não a ação por si. Então a antiga aliança ela acabava sendo também muito frágil neste outro sentido. Mesmo quando cumprida, ela nem sempre direcionava as pessoas até Deus. E isso é fundamental da gente entender aqui, né? Uhum. E é interessante essa ideia dessa aliança, dessa fragilidade dessa aliança, e pensando nessa ideia agora desse relacionamento com Deus. Porque nessa nova aliança, então o que ele está trazendo, e eu penso que essa é a maior proposta da nova aliança, não é mais um relacionamento baseado nos rituais. Não é mais um relacionamento baseado em prática religiosa aprendida. Porque quando diz que o texto será, a lei, ela vai ser escrita no coração e na mente, ó, porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Está dizendo que vai ser muito mais natural. Eu venho de um contexto de igreja onde era a igreja do não pode, né? Ser crente era você não pode, crente não bebe, não fuma, não dança, era sempre o não pode. Eu lembro que era muito forte nas igrejas, era uma das doutrinas mais fortes, era a correção. Quando alguém aprontava, era muito forte isso, era uma das doutrinas principais que as igrejas evangélicas eram conhecidas, pela sua não tolerância a algumas práticas, e eu acho que a gente perdeu muito, que aí é uma outra discussão, não vem ao caso agora, né, de a gente ficar atento a isso, mas eu lembro que era uma relação por medo. Tinha um filme, foi best-seller, um filme que ganhou todos os prêmios no meio evangélico, que era Inferno em Chamas. E não sei quem assistiu de vocês dois esse filme, eu era muito criança quando passou, então vocês... Eu não era nascido. Mas você já ouviu falar da fama desse filme? Esse filme, eu lembro que era... Quando passava na igreja era um negócio... Mas eu lembro que as pessoas, elas entregavam a vida a Jesus não por querer ter um relacionamento com Deus, mas com medo do inferno. Eu não vejo um problema de ter medo do inferno. A pessoa tem que ter medo mesmo e tudo bem. Mas eu lembro que muitos que entregavam a vida a Jesus, assim que o medo do inferno passava, acabava a relação, porque não era por relação com Deus, era só pelo medo do momento.
Tem uma igreja na nossa região aí que ela faz um evento muito forte mostrando o inferno, assim, uns teatros e tal, e muita gente se converte, e é legal, porque dá uma sacudida, mostra uma realidade, é muito legal. Mas se a relação for só por medo, e aí eu lembro lá de 1 João, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque a minha aproximação com Jesus, a nova aliança, ela vem de relacionamento. Então, a proposta de Jesus, dessa nova aliança, é uma proposta de relacionamento. Pode ver o que diz ali a sequência dos versículos, ó. Versículo 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então não é mais uma relação de o dedo sendo apontado e mostrando as deficiências. Veja, isso acontece porque quando a gente se aproxima de Deus, nós entendemos quem somos e quem é Deus, né? O nosso pecado fica evidente. Mas não é isso. A relação é muito maior, a relação de convívio com o Senhor muda, porque é a nova aliança. E é essa proposta que nós precisamos viver hoje. Não significa que nós não temos que viver uma vida de santidade, pelo contrário, penso que agora nós temos que viver uma vida maior de santidade do que na lei, porque a lei era só você cumprir uma proforma ali, né? Desde que eu estivesse dentro da lei, eu posso ser o pior cara do mundo, desde que eu cumpra a lei. Não, está dizendo, não, a gente é muito mais completo agora, é muito mais complexo quando Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, que você não pode adulterar. Eu, porém, vos digo, se você olhar para a mulher e no seu coração desejar, você já cometeu adultério. Veja, a proposta de Jesus é muito mais profunda, mas é muito mais simples. É mais profunda, mas é mais simples. Eu não sei se foi proposital, pastor Nildo, mas essa é a deixa para a gente chamar o podcast da semana que vem, que é o capítulo 9, porque o verso 13 vai dizer, ó, chamando nova esta aliança, ela tornou antiquadra a primeira. E o que se torna antiquadro e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ou seja, a nova aliança, ela vem para descontinuar os ritos que os judeus se apegavam. Por que eles não precisam mais fazer o sacrifício? Porque Jesus se fez o sacrifício perfeito. Então agora o pedir perdão não é mais baseado no sacrifício que você faz, mas é baseado no que Jesus já fez. Não é mais só não adulterar. É aquele que só de olhar com um olhar impuro para a mulher do teu próximo já cometeu adultério. Ou seja, Jesus vem para jogar. Não é mais o sábado que você dedica para Deus. Né? Não é mais um dia na semana, não é mais um sábado. Mas são todos os dias da sua semana. Eles são dedicados à sua vida, né? O seu tudo é dedicado ao Senhor. E o capítulo 9, né, na semana que vem, né, fica de convite para você vir para nós na semana que vem, ele vai começar a falar dessas regras. A gente vai voltar para o 8, tá? Mas aqui ficou muito perfeito para puxar. Olha o que o 9:1 vai dizer. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Aí ele vai dizer quais são essas regras. Agora, pensa comigo. Hoje em dia, com Jesus tabernaculando entre nós, precisa da altura do pé direito, a sainha do sacerdote, a borda da toalha da mesa, o véu. Não tem mais nenhuma necessidade dessas regras. Isso se tornou tipo antiquado, até o ponto de desaparecer. Não é mais só sobre essa quantidade de não podes. Agora é sobre a nova aliança, o novo relacionamento, a nova proposta de vida que Jesus traz para nós na cruz. E olha só que legal. E isso é muito mais profundo porque ele está dizendo que nós não precisamos ser uma igreja judaica ou uma igreja judaizante. Eu não preciso ter uma bandeira de Israel na minha igreja, na minha casa. Veja, quem gosta, ame Israel, não tem problema. A Bíblia, inclusive, fala para a gente orar por eles e eles não foram esquecidos pelo Senhor. A gente não vai discutir isso hoje, né? Eles continuam aí, fazem parte. Nós temos todo um respeito,
mas eu não preciso incorporar prática judaica na nossa adoração, na nossa liturgia. Eu posso, por gosto pessoal, eu quero usar o negocinho aqui, o kippah, né? Kippah. Eu quero usar porque eu acho legal. Tá, use. Não é pecado. O problema é quando eu quero fazer disso uma doutrina, porque tudo que está acima de mim é santo, então aqui chega até o meu limite, porque tem um significado aquilo. Tá, eu gosto de algumas coisas, tudo bem, você gosta, mas nós não precisamos disso. E aí Paulo fala bastante sobre isso, e outros escritores também trazem essa ideia de quando eu quero trazer elementos do Antigo Testamento para esse momento. E a gente vê uma briga dos primeiros apóstolos ali, principalmente Paulo, que era o apóstolo aos gentios, mostrando assim, olha, vocês querem voltar a esses rudimentos? Não, você não precisa, né? E é interessante quando na igreja, em Atos, quando eles falam o que nós vamos falar para os gentios, o que eles precisam ter ainda de prática. Olha, fala para eles se absterem sexualmente, para eles evitarem o sangue, para tal coisa. E eles falam o mínimo ali, dizendo assim, olha, vamos falar isso aqui para não falar, porque isso aqui é importante demais. Mas mudou o foco é Jesus. Só que nós vemos um retrocesso, e isso eu vejo na história acontecendo diversas vezes, né? Esse retrocesso ao Antigo Testamento, talvez por falta de conhecimento, falta de estudo, falta de profundidade e, infelizmente, desonestidade de alguns líderes, né? Porque o Antigo Testamento, ele me ajuda em alguns aspectos a escravizar o povo. Então, quando eu vejo uma libertação no Novo Testamento para algumas questões de fé, porque ela aponta para Jesus. E quando aponta para Jesus, aponta para o sacerdote, para o sumo sacerdote, perfeito com essa nova aliança, essas novas promessas e tudo mais que ele está apontando aí para a gente. Essa semana... Perdão, pode falar. Vai, Billy. Vai, Billy. Não queria falar que dá muito pano para manga falar das questões de Israel e Nova Aliança, principalmente a partir do texto de Romanos 11, mas eu acho que o ponto principal é que muitos cristãos se veem como um ramo enxertado em Israel, quando a própria simbologia de Romanos 11 traz essa ideia da nova aliança, que nós somos agora a árvore, e que talvez sim os judeus possam fazer parte dessa nova aliança. Mas não é uma aliança judaica que eu estou fazendo parte como secundário. É uma nova aliança em Cristo, que é para o mundo todo, que talvez os judeus devessem fazer parte. E eu fico pensando nos judeus todo ano orando na Páscoa, para na próxima Páscoa eles comemorarem no templo a ser reconstruído. E se perguntando, né, por que há quase 2000 anos o templo está destruído e Deus não permitiu que fosse reconstruído. Então é uma cegueira espiritual na nossa visão, né? De eles não perceberem que não há mais o templo porque não há mais a necessidade dele por conta de uma nova aliança. Então vamos... Pode falar, Thiago. Eu vou piorar a coisa. E a gente vai ver essa cegueira nos nossos dias hoje, não com relação a uma questão judaica, por exemplo. A gente vai ver essa cegueira espiritual nos nossos irmãos em Cristo, das nossas igrejas, né, indo em comemoração de aniversário de uma bispa, aí que o ingresso custava R$1.500 para entrar no aniversário da bispa. Entendeu? Assim, você estava pagando para ir comemorar o aniversário da bispa. Olha a cegueira espiritual que isso causa, né? Assim, não foi sobre a bispa que o autor de Hebreus escreveu. Pensar que eu já comemorei muito aniversário e nunca cobrei, e podia ter cobrado, então... Só me custa dinheiro, podia ter lucrado. Só um pagasse, né, Vili? Só um viesse já tava bom. Se a pessoa pagar, já pagou muitos aniversários aí. Vejam que existe uma libertação no texto de Hebreus, na minha visão, para o judeu, mas também para nós, nos nossos tempos. Então, o nosso templo, Igreja Batista Lindóia, você que está acompanhando e não sabe ainda de onde nós somos, Igreja Batista Lindóia, o nosso templo é lindo e vem aqui conhecer, vem estar com a gente. Só que Jesus, ele não está contido nas paredes do templo.
Aqui a igreja não é o templo, né? O nosso santuário aqui é um lugar que a gente separou para ter esse momento em comunhão com os irmãos e falar sobre o nosso Deus, mas essa verdade ela acontece fora daqui também. Existe uma importância muito grande de virmos ao templo, não porque o templo em si tem um poder especial, mas porque aqui é um local onde nós temos o ajuntamento, a comunhão, e a partir daqui muitas coisas acontecem. Então, por isso nós mantemos nossas reuniões regulares no templo. Mas o templo não é o lugar sagrado, porque na nova aliança nós entendemos que Jesus ele vai agir onde nós estivermos, no nome dele. Né? O próprio Hebreus vai falar depois para a gente não deixar de nos reunirmos como igreja, da importância, a gente vai discutir mais para frente sobre isso, mas lembre, acho que é importante a gente lembrar disso, que nessa nova aliança mudou, então eu não posso fazer essa volta, né? Essa volta a rudimentos anteriores que hoje não fazem mais sentido, mas se a gente não cuidar, a gente volta, né? A gente volta e volta bonito para isso. Sendo muito direto, assim, muito na lata para o cristão que está ouvindo a gente hoje, não é sobre o pastor, é sobre Jesus. Não é sobre as disciplinas espirituais, que, embora importantes, necessárias, mas não são elas que te conduzem à salvação. Não é sobre o dízimo, que, embora seja importante na construção do reino de Deus e toda, mas é sobre o teu relacionamento com Jesus e o porquê você está fazendo isso, né? Não é sobre a sua frequência na igreja, mas é sobre o culto que você está indo prestar. Ir à igreja por ir é igual ir no McDonald's, gente. A única diferença é que você vai ouvir uma mensagem diferente lá. Né? Fiz propaganda de graça, patrocina a gente aí, McDonald's. Mas é você viver uma semana tão incrível com Deus que no domingo você vai lá e presta um culto. Né? A palavra culto não tem a ver com você assistir algo. A palavra culto ela é uma ação ativa, não é uma ação passiva. É você ir para fazer algo por esse culto. Não é você, né? A gente talvez se vanglorie, né? De não pagar mais penitência. Nós somos os protestantes que entendemos que não temos mais que fazer essas coisas que os católicos falam, né? Mas a gente fica pagando penitência com a nossa frequência. Não, eu já fui 6 vezes na igreja nesses últimos 2 meses, então Deus vai me abençoar agora, né? Pô, tô indo até no pequeno grupo, então ali, né? Nossa, essa semana eu mandei mal. Acho bom levar minha família na igreja essa semana, porque essa semana fiz umas coisas que não... E é isso, a gente está transferindo, colocando tudo isso num tabernáculo físico, num conjunto de práticas religiosas, e eu quero saber o que a gente vai falar no capítulo 9, porque a gente falou de tudo que a gente vai falar no capítulo 9, tudo nessa semana aqui. Eu me lembrei, pra gente ir para a nossa parte final, me lembrei de uma discussão que está acontecendo ultimamente. Se você não está acompanhando algumas questões aí, talvez você se sinta um pouco perdido no meu comentário agora, mas uma igreja que já foi batista, ela vinha de um pastor aí muito forte, esse pastor se aposentou e passou o legado para o seu filho, e só que essa igreja agora se dividiu em 3. Uma filha assumiu uma igreja, uma outra filha, e com novos nomes aí. E eu estava vendo uma discussão sobre isso, exatamente sobre como o império pode ser criado a partir de uma ideia de igreja e de um sacerdote. Eu trouxe essa discussão por causa disso. Por causa de um sacerdote, vamos pensar agora por causa de um pastor, né, que é a ideia de sacerdote hoje em dia, o império é criado e pessoas são levadas a seguir esses homens e essas mulheres, essas sacerdotisas e esses sacerdotes. Eles têm muita coisa legal, esse povo aí, não sou contra eles não, mas tem algumas questões só que traz para mim a discussão, para a gente pensar sobre exatamente quem eu sigo. E o texto está trazendo isso para a gente. Eu não sigo mais um sumo sacerdote ou um sacerdote humano. Mudou. Então, nós, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, é para ele que a gente olha, é para ele que faz sentido,
é porque agora as coisas estão escritas, ou deveriam estar escritas no meu coração, e agora eu tenho um Deus e eu tenho um Senhor. Pastor Vili, suas palavras finais para a gente concluir esse nosso estudo de hoje. Bom, como palavra final, eu gostaria de destacar aqui a importância de lembrar quem é nosso sacerdote, igual o pastor Nildo falou, né? Às vezes a gente quer seguir alguma pessoa, alguma referência, por ser um pastor, um bom pregador, um bom professor, qualquer coisa que seja, a gente precisa lembrar que Jesus Cristo é esse sumo sacerdote que precisamos. Nele está tudo que é necessário. O resto é somando a isso, mas não é necessário. O que é necessário é Jesus Cristo. Cristo é o principal para nós. E a gente, diante disso, precisa repensar e reavaliar práticas, ideias, visões que nós possamos ter. Tudo que nós temos de secundário pode ser questionado. Então, às vezes, a gente acha assim que, como cristãos, não podemos questionar o pastor, nem nada do tipo, mas mesmo a nossa leitura aqui da palavra pode ser questionada à luz do próprio Jesus Cristo. Mesmo nós, pastores, o que nós pregamos pode e deve ser questionado se for diferente do que está aqui. Então é o fundamental a gente lembrar que o mais importante é Jesus. Pastor Tiago, suas palavras finais aí. Eu queria dizer que tudo que não é feito por causa de Jesus é business e network. Se você não vive a sua fé por causa de Jesus, ou você está fazendo um negócio, ou você está fazendo um network. Você está fazendo algo para ganhar algo em troca, então é um negócio, né? Você está dando dízimo para ser abençoado, você está indo à igreja para ganhar a aprovação de Deus, então você está fazendo um negócio, está fazendo uma troca, né? Você está, né, investindo alguma coisa para colher um retorno disso. Com Deus a gente não faz business, né? Com Deus eu amo tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus por aquilo que Ele fez por mim, que eu quero viver do jeitinho que essa nova aliança disse para eu viver. Eu quero fazer parte deste privilégio. Ainda que o resultado seja ganhar perseguição, sofrimento, mas a glória me aguarda num tabernáculo celestial. E se eu faço essas coisas por conta do meu network, é só para eu conhecer pessoas, para eu me relacionar melhor com pessoas, e não tem nada a ver com a minha fé também. Então, que a gente, em nome de Jesus, coloque ele no centro do lugar que precisa ser colocado. Amém. Então, nós temos agora um sumo sacerdote, nós temos uma nova aliança, e na semana que vem nós vamos aí conversar um pouco sobre a adoração no tabernáculo terreno e sobre o sangue de Cristo. Vamos falar um pouco sobre isso também, e vai ser muito importante. Continue nos acompanhando. Se você chegou hoje aqui, dá uma olhada nos capítulos anteriores, está muito bom esse estudo, a gente está aprendendo muito e aprendendo junto com vocês. Se ficou alguma dúvida, manda as perguntas ali, pode mandar a pergunta ali no YouTube, a gente vai poder responder para você depois. Qualquer coisa, manda para a gente também, e vai ser muito legal. Deus abençoe a sua vida, que você possa aí continuar confiando sempre nesse nosso sumo sacerdote Jesus. Valeu. Valeu.